Como sabem, o Reino Unido decidiu em referendo sair da União Europeia. Trata-se de uma decisão soberana do Reino Unido que devemos respeitar, dado que ela é uma decisão eminentemente democrática e, como referi, soberana. Devemos também encarar com muita serenidade a situação que hoje vivemos em consequência dessa decisão. É uma decisão que muda profundamente o quadro em que o Reino Unido se relacionará com a União Europeia para o futuro, mas muda também, de uma forma quase irreversível, os termos em que a própria União Europeia se relacionará com o Reino Unido. Creio, no entanto, que devemos evitar, nesta altura, quer os excessos de dramatização, quer a pura desvalorização da decisão do referendo britânico. Não o devemos desvalorizar na medida em que se trata da primeira vez que algum país que tenha entrado no projeto europeu o decide abandonar. Não se trata apenas da primeira vez que isto acontece, como isto acontece com um grande país que tem, quer do ponto de vista da importância económica, quer da importância ao nível da política externa, uma relevância muito grande para aquilo que é a afirmação política da Europa. Não só nunca aconteceu alguém querer sair, como nunca um processo tão complexo quanto o de negociar ordeiramente a saída, e ainda para mais, de um grande país e de uma grande economia, foi alvo de qualquer experiência prévia. Em todo o caso, nós queremos hoje reafirmar a nossa convicção de que os líderes europeus e também a liderança do Reino Unido saberá estar à altura da consequência desta decisão que foi tomada. Mas disse também que não devíamos dramatizar excessivamente esta situação. Creio que é muito importante para todos os europeus, para todos os portugueses, que possamos ter bem presente que o Reino Unido pode ter decidido sair da União Europeia, mas não saiu da Europa. Comunga no essencial daqueles que são os valores europeus e, em particular, no que respeita a Portugal, é o nosso mais antigo aliado e comunga com Portugal de uma dimensão atlântica na nossa política externa que devemos saber preservar. Julgo que, portanto, deveremos colocar todas as nossas energias trabalhando daqui para a frente numa forma de preparar toda a decisão que terá de ser tomada para organizar esta saída do Reino Unido da União Europeia, de modo a não pôr em causa a relação muito estreita, do ponto de vista político, cultural, económica, que existe entre todos os países e, em particular, entre Portugal e o Reino Unido. Haverá tempo, com certeza, para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o novo quadro em que vamos viver. E haverá também oportunidade para decidir quais as melhores ações a empreender para reforçar, como é preciso reforçar, o projeto europeu. Mas hoje, julgo que é importante reafirmar que, como portugueses, estamos convictamente na Europa e no projeto europeu. Ele tem representado para Portugal uma esperança de modernização, de progresso e de estabilidade. E creio que essa é a forma como os portugueses, de um modo geral, encaram a nossa pertença europeia. Vivemos num mundo que é cada vez mais global e interdependente. E se respeitamos a decisão soberana dos britânicos, temos da Europa uma visão diferente. Julgamos que estaremos mais bem defendidos com
possibilidades de lutar por uma sociedade mais próspera, com mais oportunidades para todos, mais justa também, numa ação coordenada dentro da União Europeia. E, nessa medida, a reafirmação dos nossos valores, dos nossos princípios e da nossa crença no projeto europeu é hoje importante. Respeitamos a decisão dos britânicos, mas a nossa convicção é que defendemos o interesse nacional e defendemos uma maior prosperidade e significância até da diáspora portuguesa no mundo, dentro do projeto europeu. É importante também reafirmar que é importante ter um espírito construtivo na forma como agora se vão desenrolar todas as negociações para preparar a saída do Reino Unido. Julgamos, e parece-me a mim indispensável, afastar qualquer intenção punitiva daquilo que foi a manifestação de vontade do Reino Unido. Uma coisa é procurar encontrar um quadro tão clarificador quanto possível, que traga, não direi certezas, porque o futuro se tornou um pouco mais incerto, mas que traga pelo menos alguma confiança quanto à forma como o processo se vai desenrolar, e isso exige que as lideranças europeias e também as instituições europeias contribuam com o Reino Unido para dar estabilidade e a maior previsibilidade possível a esse processo. Coisa diferente é querer artificialmente apressar as negociações de maneira a pôr tão rapidamente quanto possível um ponto final neste processo, de modo a evitar um efeito de contágio político que pudesse ser seguido por outros países. Nós não devemos ter medo dos processos democráticos. E se respeitamos aquele que aconteceu no Reino Unido, reafirmamos hoje também a nossa confiança naquilo que tem sido o caminho prosseguido pelos restantes países da União Europeia. Temos todos a ganhar em criar agora, nesta negociação que se vai encetar, um clima construtivo, positivo, de modo a manter a maior proximidade possível com o Reino Unido. Por fim, queria dar uma palavra de tranquilidade também para todos os portugueses que vivem no Reino Unido. Eu creio que não só o governo português tem essa responsabilidade e certamente a exercerá, como as próprias regras europeias prevêem o acompanhamento desta situação. Nós não deixaremos de estar atentos para, junto do Reino Unido e das instituições europeias, velar porque os portugueses que vivem no Reino Unido possam ver garantidos os seus direitos e um quadro de estabilidade tão forte quanto possível. Mas aproveito para recordar justamente que a aliança entre Portugal e o Reino Unido é talvez uma das mais velhas alianças do mundo. E de que tenho a certeza de que o governo português não deixará de reiterar a importância estratégica para Portugal e para os portugueses dessa relação para o futuro. Estou disponível. Tendo em conta precisamente, pego estas suas palavras, mas tendo em conta que na base também desta decisão está em muito a questão da imigração e os problemas demográficos, não temo que haja precisamente um apertar do cerco aos portugueses. Essa tem sido uma das grandes preocupações já manifestadas nestas primeiras horas pela comunidade portuguesa no Reino Unido. E, por outro lado, que efeitos é que Portugal pode esperar desta saída, do ponto de vista de país, desta saída do Reino Unido da União Europeia? Como disse, do ponto de vista da importância que atribuímos à situação dos portugueses no Reino Unido, ela não é de modo nenhum menorizada. Julgo que as próprias regras europeias e o processo que se vai desenvolver tenderão a privilegiar as respostas que devem ir ao encontro das preocupações das pessoas, nomeadamente dos portugueses, que estão no Reino Unido. De resto, o Reino Unido
tem problemas com imigração, mas o Reino Unido, enquanto esteve, e ainda está e estará, previsivelmente nos próximos 2 anos, dentro da União Europeia, não encara exatamente da mesma maneira aquilo que são as migrações internas dentro do espaço europeu, com os problemas que vem sentindo, com outro tipo de imigração extra-europeu. Mas julgo, como disse, que cabe agora às autoridades portuguesas e às autoridades europeias também garantir os direitos dessas pessoas e, neste caso, desses cidadãos portugueses que não terão, nesta altura, razão para estar aliados deste processo. É natural que possam estar preocupados, mas daí a palavra de serenidade e de conforto que entendi que era importante dirigir-lhes também. Quanto à questão dos efeitos para Portugal, eu creio que Portugal será afetado, evidentemente, como toda a União Europeia, por esta decisão. É possível que possam existir consequências específicas para cada um dos países que compõem a União Europeia, na medida em que eles não têm todos a mesma relação com o Reino Unido. Mas tive aqui a oportunidade de recordar que nós temos também com o Reino Unido uma relação muito particular que nos aproxima na visão atlântica que defendemos e também nos laços histórico-diplomáticos que unem as duas nações. Tenho a certeza de que isso será importante para, de alguma maneira, poder amortecer alguns dos efeitos que poderiam ocorrer. Mas, claro, Portugal, como o conjunto dos países da União Europeia, serão afetados por esta decisão. Noto, no entanto, que hoje, creio, o Ministro das Finanças assegurou que, do ponto de vista do financiamento ao Estado português, nós temos condições de financiamento asseguradas, se bem tenho presente, até meados do próximo ano. E espero que algumas afirmações que foram feitas no passado quanto aos excessos que o governo anterior poderiam ter cometido com a prudência de deixar reservas suficientes para fazermos face a qualquer imprevisto externo, hoje não sejam encaradas da mesma maneira. Pegava mesmo nessa ideia que deixou agora. Considera que o país tem as almofadas necessárias e suficientes para fazer face a esta crise que está instalada no continente europeu? Para já, eu devo ter em conta aquilo que foram as declarações do próprio Ministro das Finanças. E ele estará numa situação privilegiada para poder fazer essa avaliação, e a avaliação dele é positiva. Agora, não vamos fazer de conta que conhecemos todas as implicações e que podemos antecipar todas as implicações, nomeadamente no plano económico e financeiro, que esta decisão poderá vir a acarretar para o futuro. Julgo que é, no entanto, importante sublinhar 2 aspectos. Em primeiro lugar, que a própria União Europeia, e neste caso a zona euro, porque Portugal faz parte também da zona euro, ao contrário do Reino Unido, tenham uma resposta articulada, através quer das instituições nacionais, quer, sobretudo, das instituições europeias. E, evidentemente, também ao nível do Banco Central Europeu. Tenho a certeza de que existirá uma resposta coletiva de modo a poder trazer a maior previsibilidade possível dentro da incerteza em que vamos viver nos próximos anos. Mas, em segundo lugar, é muito importante sublinhar, agora mais do que nunca, a importância das responsabilidades nacionais e das lideranças nacionais também. Muitas vezes, aquilo que são defeitos que se atribuem a Bruxelas, insuficiências que se atribuem à própria União Europeia, resultam muitas vezes de insuficiências da própria política nacional, em cada um dos Estados. E muitas vezes as formas mais populistas e radicais que se vão desenvolvendo à escala nacional têm um terreno mais fértil para se desenvolver quando as próprias lideranças políticas que estão à frente dos governos entendem desculpar-se excessivamente com a responsabilidade europeia e desresponsabilizar-se demasiado daquilo que são as suas efetivas responsabilidades e competências.
num mundo interdependente e global como aquele em que vivemos, é muito importante partilharmos soberanias e podermos estar integrados, como estamos, e bem, na União Europeia e, neste caso, na zona euro. Mas isso não dispensa que sejamos prudentes naquilo que são as nossas políticas nacionais. Eu procurei, enquanto estive à frente do governo de Portugal, conduzir uma política de prudência que pudesse sempre, dentro das nossas possibilidades, proteger Portugal e os portugueses de eventos externos que pudessem ser mais difíceis para a economia portuguesa e para os portugueses. Numa visão mais comum, eu direi, nós podemos nos pôr mais a jeito ou menos a jeito para sofrer os embates de eventos desta natureza que têm origem externa e que nós não dominamos. E recomendaria muito, ao governo português também, como a todos os governos europeus, que pudessem maximizar aquilo que são as suas próprias responsabilidades, procurando tomar decisões em matéria de política económica e financeira, mas também em termos de política geral, que reforcem a responsabilidade de cada país para que dessa maneira a nossa resposta coletiva possa ser também mais assertiva e, ao mesmo tempo, mais robusta para enfrentar este tipo de dificuldades. Muito obrigado.